As importações de frango por China, Argentina e União Europeia estão suspensas pelos próximos 60 dias por causa de uma confirmação hoje sobre o primeiro caso de gripe aviária aqui no país. O repórter Bruno Pinheiro chega agora com as informações. O ministro Fávaro e também produtores já se pronunciaram sobre esse anúncio que foi feito hoje, ou seja, há uma preocupação muito grande. Como é que fica a economia brasileira? Bem-vindo, Bruno. Boa noite, bom trabalho. Essa manifestação chegou logo cedo, era por volta de 7 da manhã, quando veio esse anúncio oficial do Ministério da Agricultura. Ótima noite a você, Tiago. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação a quem nos acompanha. Esse anúncio veio, então, tanto do Ministério da Agricultura e também do Governo Federal, que ao longo do dia foi atualizando as informações e até mesmo sobre a suspensão. De acordo com informações que nós apuramos nesta sexta-feira, está suspenso durante 60 dias a compra de frango do mercado brasileiro por alguns dos principais compradores. Esta medida foi tomada após a confirmação de um caso de gripe aviária no município de Montenegro, que fica no Rio Grande do Sul. Este foco, que estava sendo acompanhado historicamente lá em 2006, teve um indício e agora foi confirmado então nesta sexta-feira. Após esse anúncio, a China, a União Europeia e também a Argentina se manifestaram. Tomaram a decisão de suspender a importação de carnes, de frango e de subprodutos de aves de todo o mercado brasileiro. As autoridades da Argentina justificaram esta decisão nesta sexta-feira, agora há pouco, na verdade, usando, na verdade, uma identificação dentro do território argentino, que diz, então, a legislação. Autoridades do setor já se manifestaram nesta sexta-feira. A gente ouviu, inclusive, representantes da CNA, o diretor técnico, que comenta mais sobre esse histórico e o monitoramento do vírus, que já estava sendo feito ao longo das últimas semanas. Vamos ver. É trazer toda a segurança que o Brasil e a robustez do Serviço Veterinário Oficial do Brasil através do Ministério da Agricultura. Esse vírus está desde 2006 ativo, muitos países produtores como Estados Unidos já tiveram problema e é a primeira vez que ele chega ao Brasil, que já faz monitoramento de longa data. Só de 2023 para cá foi quase 4 mil monitoramentos para a gente tentar encontrar esse vírus, que se dá principalmente em aves silvestres, visto que o país é rota migratória de boa parte delas. Então nós queremos reafirmar que todo o compromisso do Serviço Veterinário Oficial através do Ministério da Agricultura. Essa suspensão acaba chamando a atenção porque também tem um impacto econômico. A gente tem, inclusive, números que foram divulgados hoje através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que o mercado brasileiro exportou de janeiro até o mês de abril quase 4 bilhões de dólares em carnes de aves e seus miúdos também. Entre os principais importadores, na verdade, estão a China, Arábia Saudita e também Emirados Árabes. E uma última informação do Ministério da Agricultura, que reafirmou o compromisso nesta sexta-feira do governo brasileiro em seguir rigorosamente os acordos sanitários estabelecidos com as relações comerciais com esses órgãos e também com as autoridades internacionais. Existe ainda um receio de que novas medidas sejam adotadas também em outros estados da federação. Claro que esse monitoramento será aumentado a partir de agora dentro do Ministério da Agricultura. Tiago. O alerta sanitário é saber na prática como isso vai se dar nos próximos dias. Bruno Pinheiro com as informações, você volta daqui a pouquinho, vou girar já os nossos comentaristas, Nelson Kobayashi, Cristiano Vilela aqui com a gente. Começa por você, Vilela, boa noite para você, bem-vindo, bom trabalho. É um problemão para o próprio governo que precisa apagar um incêndio, porque os sanitaristas falam que, claro que é algo que precisa ser avaliado, mas, ao que tudo indica, o estrago pode não ser tão grande ou não deve ser tão grande. Mas é uma questão para a diplomacia brasileira, não é, Vilela? Exatamente, Tiago. É um problemão que precisa ser resolvido. Uma ótima noite a você, ao Kobayashi, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan.
é algo que realmente pode impactar fortemente dentro desse setor, que é um setor importante na cadeia produtiva brasileira, é algo que realmente onde o Brasil se destaca. Para a China, por exemplo, representa ali um volume muito significativo do fornecimento desse tipo de item. Então, é fundamental que o Brasil procure, de alguma forma, controlar essa questão com a máxima urgência, no sentido de demonstrar para esses países, essas regiões que já fizeram o embargo ao produto brasileiro, de que modo que isso está sendo resolvido de uma forma muito clara, que possa ser dado a segurança que é necessária em relação ao produto brasileiro, até para que o Brasil não perca mercado com isso. De fato, é um setor extremamente competitivo, onde o Brasil não pode perder espaço, porque não faltam realmente outros produtores, outros países interessados em abocanhar essa fatia que é bastante expressiva do Brasil no mercado global. Pois é, Kobayashi, a questão também é a seguinte: esses países tomaram essa decisão de suspender a compra por causa de avaliações, saber efetivamente o que está acontecendo, e é uma medida preventiva. Agora, basta o governo tentar fazer esse convencimento. O presidente Lula esteve na China esses dias para que isso seja liberado o mais rápido possível. Bem-vindo, Kobayashi. Muito boa noite, Tiago. Boa noite, Cristiano Vilela. Boa noite a todos que nos acompanham. E, de fato, como você bem disse, Tiago, se trata de uma medida cautelar, uma prevenção. Isso é excesso de cautela e é importante que haja mesmo esse excesso de cautela nesse primeiro momento. Até para que tudo seja averiguado tecnicamente, para que haja inspeção pelo órgão competente, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério da Agricultura e pela Vigilância Sanitária e por tantos outros órgãos específicos da avicultura, justamente primeiro para identificar a extensão deste evento que aconteceu em relação à infecção de gripe aviária. Segundo, para identificar quais as possíveis causas, o que pode ser feito como solução para que isso não mais ocorra. A gente já tem notícia de abatimento sanitário de muitas aves e é importante mesmo que haja esse período, este prazo de cautela para que tudo se resolva e não haja risco nenhum quando tudo voltar ao normal, o que é uma certeza. Voltaremos. A gente tem um Ministério da Agricultura muito rígido em todas as medidas sanitárias que os produtores devem tomar. Nós temos tecnologia, vacina, a medicina veterinária evoluiu muito, principalmente no Brasil, que é um polo de agronegócio e inclusive de avicultura muito grande e que tem todas as condições técnicas de solucionar em definitivo esta condição que se apresentou e certamente daqui a pouco tempo teremos tudo voltando ao normal, inclusive as exportações. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, inclusive a preocupação dos brasileiros, se esse vírus é transmitido para humanos, se você consumir uma carne que esteja contaminada, se isso provoca qualquer tipo de problema. Em instantes aqui no Jornal Jovem Pan.